Saudações, boa tarde, boa noite ou bom dia. Vamos falar de biografias, autobiografias, autoficção, que significa o quê? O autor ou a autora pega a própria vida, os próprios diários da adolescência e cria material literário. Ou seja, é a literatura que mistura vida e obra, obra e vida, tipo Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que nós estamos relendo, né? Em que o Marcel Proust, lá na sua vida mais adulta, recolhe de forma de memórias, né, em ficção, tudo aquilo que ele viveu lá no final no século XIX, não é isso? Então, daí o modernismo do século XX, mas se nutrindo da bela época, né? O fã de século lá do século XIX. Dessa mesma época, final do século XIX, nós temos Helena Marley, né? Que é o pseudônimo de Alice Dairel Caldeira Brant, né? Que guardou os diários, guardou os diários final do século, né? E ela aproveitou esse material para criar a obra literária que é A Minha Vida de Menina, né? Então ela vai mostrar como é que as condições dos estudantes, das mulheres, nessa virada, né? Que é o primeiro diário aqui em 1893. Então ela vai mostrar essa virada para o século XX. Quem poderia imaginar, né, como é que seria o século XX, né? Então aqui ela faz um resumo aqui, que é o século XIX, e aquela ideia, daqui a 7 anos vai ter um século novo, né? Quem poderia imaginar, né? Igual o Proust fala, né, que ia ter uma guerra, né? E seria essa mudança total, né? Imagina. Olha como é que a França mudou, né? Do século XIX para o XX. E as mudanças do Brasil, né? Que o Brasil estava uma recém-república, né? Ou seja, a república em 1889. Então, esse diário aqui é um pouco depois da república. E aí, mas só que a república ainda não era, né, estável, né? A nossa república foi indo até 1930 para ter revolução, etc. Então é interessante ver essas mudanças históricas e o olhar feminino, né? A condição da mulher mesmo nessa virada, na virada de século, né? Esse livro foi publicado durante a Segunda Guerra, né? Então, aqui está falando publicado, primeira vez, em 1942. E essa edição aqui é baseada na versão de 79, né? Então teve uma reedição em 79 e uma reedição em 98. E essa é 98, essa aqui, né? Então aqui basicamente vai falar de 93, 94, 95, né? É interessantíssimo. A dica de leitura, caso tenha interesse, vamos fazer uma leitura atenta, né? A gente pega aqui, gasta os 3 vídeos aí, né, comentando os detalhes, né? Que eu acho interessantíssimo, né? Essa virada de século e como é que as mulheres viviam, né? Olha você ver que diferença, né? 100 anos atrás e a condição da mulher, a mulher nem votava, né? A mulher nem votava e só nos anos 30 que a mulher começou a votar no Brasil, então imagina, a mulher naquela época criada para o lar, né? Então tem essas diferenças. Outra autobiografia, né, outra dica aqui é o Jorge Amado, o Menino Grapiúna, né, lá do sul da Bahia, que o Jorge Amado dispensa apresentações, todo mundo conhece o Jorge Amado, e ele vai mostrar aqui aquela releitura, né, que ele vai falar da própria infância, tipo o Menino do Espelho do Fernando Sabino, que é da nossa lista, né, em breve estará aqui, comemoração ao centenário do Fernando Sabino, né, que nasceu em 1923, e o Jorge Amado faz igual o Fernando Sabino faz igual o Jorge Amado, ou seja, vão contar a sua vida de menino, né? E aí o Jorge Amado vai mostrar aqui, lendo que ele é o autor do Capitães de Areia, né, que já falou sobre crianças, adolescentes, né? E aí ele vai falar aqui da própria condição, né, de como é que foi, né, o menino Grapiúna, menino lá criado no sertão, né, quase no sertão, né, que é ali no litoral, né, não era a região do Cacau, né, e aí não é o sertão, né, o sertão é o Graciliano Ramos, né, o Graciliano Ramos é o sertão. E aqui tem as edições também do livro, né? Interessantíssimo aqui as edições do livro, O Menino Grapiúna. Então fica a dica do Jorge Amado, nascido em Itabum, né? Nos deixou em 2001, né? Jorge Amado, Menino Grapiúna. Outra, agora, biografia. Ou seja, biografia é alguém escrevendo sobre a vida de alguém, certo? Então nós temos aqui o livro do Fernando Moraes falando da Olga Benário, né? Ou a Olga Prestes, que foi uma ativista comunista, né? Que veio da Alemanha e estudou na Rússia, né? E lá conheceu o Prestes e veio para o Brasil como guarda-costas dele, né? E ela veio, só que aí, né, para passar pela repressão da época, eles fizeram passaporte como marido e mulher, né? Então eles viviam como um casal e aí acabaram que se apaixonaram mesmo, né? Interessante isso que ao viver essa identidade falsa de casal, poder passar, né, governo Vargas, né? Época do Vargas, época ia vir o nazifascismo, né? Então ele vai resgatando desde aquela juventude berlinense, né, aqueles conflitos comunistas e nazistas, né, nazifascistas ali em Berlim. E a Olga vai mostrar assim, uma pessoa muito erudita, né, ela conhecia vários idiomas, né, estudava russo e tal. E aí ela vai mostrar essa tentativa, né, do Partido Comunista, uma tentativa muito precoce
de 1935 fazer uma revolução no Brasil. Não deu certo, não daria certo, né? E acabou só irritando o exército brasileiro, que nunca perdoou, né? Então, dentro do livro lá, lembrava de 35, né? Então ele vai mostrar toda essa questão de o anticomunismo que foi implantado. Que antes o exército brasileiro não era visceralmente anticomunista, mas devido a essa, né, essa intentona comunista, né, essa revolução precoce, que atacou os militares, né, e os militares foram mesmo para, ainda mais nos anos 50, né, porque nos anos 50 o que acontece? Tem o macartismo, né, os Estados Unidos na cortina de ferro, aí o exército brasileiro, né, virou anticomunista assim, de carteirinha, né. Então ele vai mostrar isso aqui, né? O Prestes foi um líder comunista durante todo o século XX, né? Tem a coluna Prestes, né? Que é tipo aquela longa marcha chinesa, né? Que a longa marcha chinesa percorreu os territórios norte e sul da China. E aqui a coluna Prestes é uma coisa, anos 30, né? Percorrendo aí a região do Nordeste, foi até os países aí, Bolívia, Paraguai, né? Tá assim, é uma epopeia, né? Uma saga humana mesmo de uma longa marcha, né? A longa marcha do Mao Tse Tung e a longa marcha aqui da coluna Prestes, né? Então fica a dica interessante. A personagem da Olga Bernardo, né, independente da ideologia, não gosto de comunista. Não é questão disso, né? Aqui o livro não é doutrinário, o livro não está pregando comunismo, né? O livro está mostrando a personalidade forte da Olga, né? Independente da ideologia dela, né? E como ela foi resistente, porque depois ela foi presa, né, pelo Vargas e deportada grávida, né, para a Alemanha, ou seja, ela morreu no campo de concentração, porque ela era judia e comunista, né? Imagina, tudo que os nazifascistas odiavam, né? A comunista e judia, né? Então ela foi deportada e sofreu lá, mas só que ela manteve a dignidade até o fim. As últimas partes, né, foram assim, muito emocionantes. Inclusive tem um filme, né, tem um filme brasileiro baseado no livro, que mostra como é que ela não se rendeu, né, ela sempre ficou lá altiva e digna, né, e morreu confiante, né, inclusive, né, foram os comunistas que venceram as tropas nazistas na Rússia, né, o Exército Vermelho que derrotou as tropas nazifascistas lá na Ucrânia, onde é a Ucrânia hoje, né, os países bálticos, etc. Então ela ficou até o final crendo mesmo, confiante que os comunistas iam livrar a Europa, e aconteceu isso mesmo, né? Então o Exército Vermelho foi lá e tirou os nazistas daquela região da Europa Oriental ali, e depois o americano foi lá no dia D, né, limpou ali a área ocidental, e é outra coisa, é cortina de ferro, pesquisem cortina de ferro. Outra biografia é a do Castro Alves, né? Do Castro Alves é uma biografia do Alberto Costa e Silva, né? Que vai falar da vida e obra, ou seja, vai discutir aqui a vida dele, né, as coisas de adolescente, as coisas de sarau literário e tal, e vai falar também da obra, né, ou seja, a vida e obra se confunde, né, a vida e obra se confunde, porque o Castro Alves é o nosso Vitor Hugo, né, o nosso Vitor Hugo é aquela ideia do poeta nacionalista, o poeta, né, do condoreiro, né, poeta das alturas. Então é um grande leitor do Vitor Hugo e vai reciclando essa literatura, assim como o Álvares de Azevedo reciclou o Lord Byron, né. Então é interessante também que essas leituras dos brasileiros, né, reciclando, né, antes do modernismo, antes da antropofagia, né, eles faziam essa reciclagem de material estrangeiro. Então o cara lia muito poesia francesa, né, poesia romântica, e aí ele trouxe o romantismo para o Brasil, assim, né, bem nacionalista, desde o Gonçalves Dias, né. Nós temos um vídeo aqui sobre o Gonçalves Dias, e também temos um vídeo comentando essa biografia, né. Então aqui eu já falei dessa biografia, já falei, né, a crítica da recepção do Castro Alves na época, e fora o porte dele né, igual o Mayakovsky, né, assim, ele empolgava as multidões, ele é um ótimo orador, né, declamava os poemas, né. Então é uma figura forte o Castro Alves, né, e marcou o romantismo brasileiro justamente pela sua personalidade, pela declamação dos poemas, né. São poemas, né, Navio Negreiro, que até hoje, né, é recitado justamente por isso, que ele vai mostrar os absurdos da escravidão no Brasil, vai lutar a favor da abolição que só aconteceu lá com a Princesa Isabel, em 1888, blá blá blá, né. Então vocês conhecem essa história, qualquer coisa, abram um livro de história do Brasil, né. E para finalizar, vamos ter uma biografia do José Saramago, né? Interessante, já falei outros momentos dessa biografia, que vai falar novamente de vida e obra, né? Quando fala de escritor, tem que falar de vida e obra. Então, aqui, essa biografia do João Marques Lopes vai resgatar desde a carreira de jornalista, né? O José Saramago foi jornalista, e vai resgatar as lutas políticas, né? Que ele sempre militava ali pela esquerda, naquela época das independências das colônias africanas, na época da Revolução dos Escravos, né? Ou seja, foi aquela época ali dos anos 70 de grande turbulência política em Portugal, justamente por questão das colônias. A gente viu lá no Minha Couto, né? Os livros do Minha Couto falam disso, os livros do Agualusa, o livro do Walter Ugumãe,
né? Essa questão e a repressão salazarista, né? Então, tudo junto ali, a Revolução dos Cravos foi em 74, e aí eles tiraram esse regime fascista de lá. E o Saramago estava ali no meio, né? E aí o Saramago deu aquela guinada comunista ali naquela época, né? Então, o Partido Comunista, então, falando das questões políticas, né? E as obras, claro, que o Saramago tinha as suas obras, as obras foram publicadas mais tarde, ele já estava um homem maduro, podemos dizer assim, né? E aí ele publicou mais velho essas obras e causou maior reboliço, principalmente o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? A gente já comentou aqui no canal, o Evangelho segundo Jesus Cristo foi aquela obra assim que deu tanta polêmica que ele foi embora de Portugal, né? Então ele foi morar numa ilha, né? Lá no Atlântico, pertencente à Espanha. Casou com a espanhola, que é a Pilar, né? Casou com a espanhola e largou Portugal para lá, né? E começou a fazer alegoria, né? Já que o pessoal não aguenta realismo, ele começou no realismo, na história, né? Cerco de Lisboa e tal. Mas ele largou a história e o realismo e foi para a alegoria, né? Então ele começou a fazer esses romances mais alegóricos, O Homem Duplicado, Caverna, ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez, né? Então ele vai falar isso aqui, né? Por que ele deu essa guinada? Foi depois do Nobel, né? E tal. Nobel que veio em 98, né? É o único Nobel da língua portuguesa, do português de Saramago, né? Então assim, ele tem uma escrita própria, um estilo próprio, quem conhece, né? Basta aí conhecer, né? Ver assim, rever as obras, né? Porque tem todo um estilo próprio que você já bate o olho e vê que é o Saramago, né? Então é interessante isso, é o autor ter o seu estilo, né? Ter a sua genialidade, seu estilo, então você já bate o texto, você vê o texto ali, isso aqui é já Saramago, nem precisa terminar de ver os créditos, né? É isso que a gente chama de estilo, é a marca autoral. Então se você quer um autor que tem estilo, né? É o José Saramago. Algumas pessoas têm dificuldade de ler, né? Justamente por causa dessa forma dele escrever, né? Que ele vai emendando os parágrafos, né? Os diálogos estão no meio da narração, então essas questões aí. Mas isso aí, gente, tem que esse detalhe, né? Tem que ver as obras, assim, o contexto, como é que foi escrito, qual que é a alegoria, como é que são esses personagens, né? Então fica preocupando se o cara bota vírgula não no texto, o cara bota faz estrofe, não, faz parágrafo ou não, né? Então eu acho que o pessoal fica aí meio assim, né? Fazendo umas críticas que não tem pé nem cabeça. Porque o importante é ler a obra, né? É um pouco difícil, se for muito fácil, vai ler best-seller, né? Então vai ler o Sidney Sheldon, vai ler essas coisas fáceis aí. Mas o Saramago realmente vai exigir uma leitura atenta, né? Não é um livro qualquer que você vai ler no dentista, certo? Então é um livro que você vai ter que sentar ali, analisar os personagens, analisar a época, né? Então, e aqui ele vai mostrar que a vida do Saramago não foi fácil, né? Então ele sempre lutou para estudar, para escrever. É um cara assim que realmente veio da classe proletária e justifica-se, né? Esse pensamento de esquerda dele, né? Porque realmente ele está defendendo a classe proletária, né? Então ele conhece a luta de classes e ele tem razão, né? Além de que ele é conhecido pela questão das polêmicas heréticas, né? Com o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Caim, e um livro chamado Domini Dei, né? Que nós vamos comentar também, que é Saramago um ateu e tal, mas pois é. Mas aí nós estamos falando de estilo de literatura, né? Não estamos aqui analisando a moral e os bons costumes, se o seu autor é ateu ou não, se é comunista ou não, né? Então o pessoal tem esse negócio de ficar rotulando. Vai ler a obra, né? A questão é, você quer resolver o problema? Vá ler a obra, tire os seus julgamentos, né? Se você não gostar, né? Fazer o quê, né? Mas o cara é Nobel de 98, ok? Então ficam aí as dicas, né? Das biografias do Saramago, a biografia do Jorge Amado, né? A autobiografia, Jorge Amado e a Morley, né? Helena Morley. E mais biografias, né? Do Castro Alves e da Olga Benário, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.